Fala galera, hoje eu resolvi fazer um vlog diretamente da obra. Eu tirei o áudio de fundo para vocês para diminuir um pouco o ruído. Vou fazendo testes aí, é o primeiro vídeo vlog que eu tô fazendo com vocês da obra. Essa obra a gente está fazendo aqui no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. É uma obra, um empreendimento de alto padrão. E a gente vai utilizar um revestimento que tem uma colocação bem diferente do modelo tradicional. Você consegue reparar aí que as juntas têm um espaçamento bem grande. Na verdade, ele não tem nenhum número pré-determinado em relação ao distanciamento entre os revestimentos, porque justamente você não consegue utilizar espaçadores nesse tipo de revestimento. Ele tem uma junta que vai de 1 a 3 centímetros, que pode ser utilizado, e aí isso deve ser feito de maneira totalmente orgânica, ou seja, vão ter trechos que vão ficar com 1 centímetro, vão ter trechos que vão ficar com 3, outros com 2, 2,5 e por aí vai. Mas a grande dificuldade está justamente nesse encaixe de peças e nesse nivelamento, principalmente entre uma peça e outra. Porque imagina, né? Como a gente perde aquela noção de revestimento retangular, né? Retangular, quadrada, enfim. Você perde totalmente a sua base de nível, certo? Porque você não consegue utilizar espaçadores, você não sabe se a peça ela vai continuar vertical ou se não vai, então a cada etapa você precisa estar fazendo verificações de nível. E é isso que eu vou mostrar para vocês, como se executa aqui na obra um revestimento diferente como esse. Bem, esse daqui é o manual da Porto Belo, que vem junto com o revestimento. Dentro de cada caixa tem um manual e ele explica justamente como faz para instalar esse revestimento diferente, né? E assim, pessoal, é muito bem explicado, tá? É muito bem explicado, o manual é excelente, porém, ele não tem as observações que você precisa para garantir a execução do revestimento perfeitamente. O que ele faz é te explicar como que você monta esse mosaico, né? Aqui ele já coloca indicação de intercalar revestimento branco com preto, porém o cliente nossa obra optou por utilizar somente o branco. Então aqui ele coloca para empilhar as peças de acordo com a numeração correta. Ele indica que as peças 1, 4 e 7 devem ficar ao lado das peças 3, 6 e 9. E fala do espaçamento de 1 a 3 centímetros, que deve ser respeitado. Aqui ele coloca: note que as linhas de módulos acima e abaixo encaixam com o transpasse, de modo que as peças 1, 2 e 3 se encontram com as peças 9, 7 e 8, respectivamente. Eu vou mostrar aqui para vocês em loco também como que ficou essa alocação de peças. 1, 2 e 3, 9, 7 e 8. Beleza? Continuando aqui, ele indica que a posição das peças deve seguir a ordem ao lado, como explicado nos itens 2 e 3. Cada peça possui uma numeração e seta de direcionamento. A paginação só funcionará seguindo a regra estabelecida. Na outra página ele coloca algumas indicações aqui, recomendações quanto à aplicação e rejuntamento. E aí você finaliza o manual, muito bom, o manual da Porto Belo. Agora a gente vai para a parte que não tem manual. Tá vendo essas marcações de giz de linha que a gente colocou nas peças? Isso daí são as marcações de nível que a gente vai ter como referência para instalar nas paredes. Então a cada fiada a gente colocou uma referência de nível. Então você tem que ter a referência de nível vertical, que são essas linhas que a gente colocou. A gente colocou uma demarcação da parede ali no canto, na lateral. E ainda fizemos o espaçamento de cada peça que a gente colocou no chão. Então, cada peça você precisa colocar 2 medições de espaçamento entre uma e outra. E dessa forma você tem a amarração perfeita entre as peças, porque você tem as suas referências de nível em altura e você tem as suas referências na horizontal, que são os espaçamentos entre cada revestimento. Aqui na lateral a gente coloca a nossa referência de nível para a gente bater nas alturas, certo? Então as peças já estão colocadas, essa é a nossa referência e em cada altura você tem que colocar uma, tá vendo? Aqui vocês vão ter uma instalação completa de uma peça. Então o nível já está na altura, a cola da parede já está colocada, com a desempenadeira dentada. Repara aí no mundo de espaçadores que a gente tem para conseguir manter as peças no nível. Isso é outra dificuldade, né, pessoal? Porque como você não tem como escorar, uma peça não fica escorada na outra, então isso também é outra dificuldade. E aí você escora como dá. Repara que ele fez a dupla colagem, está posicionando a peça, já ajustando conforme o nível. Repara que aquele pontinho ali indica o nivelamento da peça, você tem que colocar dos dois lados. E aí ele vai escorando
para poder dar a altura. A peça é a peça número 6, com a seta para cima. Na paginação, olha ao lado da 5. Repare que está tudo rabiscado ali de lápis, né? Que são os espaçamentos que ele tem que fazer a conferência. Tem que se preocupar também com aqueles itens básicos de revestimento, né? A peça não pode ficar oca, então você tem que bater ela corretamente. Aí ele conferindo o espaçamento, tá certinho. Ele vai limpar. E aí tá finalizado a colocação dessa peça, ele vai para a próxima. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Queria mostrar para vocês esse revestimento diferente, que tem uma colocação um pouquinho, que foge um pouco do padrão que a gente está acostumado de face reta. Então, queria mostrar essa prática na obra, em loco, para vocês. Qualquer dúvida, observação, melhoria, se quiser dar um apoio também aí ao canal, uma palavra de incentivo, pode deixar nos comentários, que eu respondo um a um e comento, e estou sempre lendo os comentários de vocês. Tá ok, pessoal? Muito obrigado, fiquem com Deus, um forte abraço.